Olá, Cici. Ah lá. Eu começava por perguntar, este bichinho da decoração já vem, desde muito cedo ao revirar a mobília do quarto, certo? Exatamente, mesmo muito cedo, assim que consegui começar a arrastar móveis, comecei a ir mudando o meu quarto de tempos a tempos, sem dúvida, sim. E também uma influência, não é, de trabalhar na máquina de costura da avó e do pai que gostava de personalizar aí as coisas, portanto acaba por ser assim uma transmissão de gosto. Sim, tenho uma família bastante criativa que desde cedo me incentivaram a experimentar manualidades diversas, desde do tricô à costura, à pintura, enfim, sim, é verdade. E na adolescência a ideia de surpresa era arrumar as gavetas para a mãe. Ah, sim, sempre senti uma grande satisfação em arrumar armários e gavetas desde cedo. E claro, bom, nós quando somos crianças, jovens, às vezes temos bastante tempo livre e na altura não havia tantos canais de televisão como há agora, então o que eu fazia era tirar as coisas todas e voltar a arrumar tudo. Sim, e era a forma de gratificar e agradecer à minha mãe de fazer uma surpresa, é verdade. E também, num dos stories também disse que cresceu no meio das obras. Sim, Como assim? porque o meu avô tinha uma empresa de construção, à qual depois o meu pai também pertenceu e também criou a sua empresa de construção, e inclusive nos meus primeiros anos eu ia literalmente para as obras com a minha mãe, porque, sei lá, naquela altura, imagina, eles tinham obras pelo país, então iam, a minha mãe ia com o meu pai, não é? Tinham os seus funcionários, a minha mãe cozinhava para o almoço deles, portanto íamos para a zona da obra, para ela cozinhar, e eu ia e estava lá no parquinho, aí, sei lá, a brincar ao pé dos pinheiros. Isto foi numa fase em que começaram as construções ali na Aroeira, ao pé da Almada. O meu pai construiu lá algumas casas, então aquilo era tudo pinhal. Portanto, até era uma forma, sei lá, foi uma forma diferente de crescer, não é? Até aos meus 5 anos foi um bocadinho assim, nessa vida meio, olha, de muito trabalho, não é? Que os meus pais tinham e que eu ia atrás. Mas depois as coisas estabilizaram, voltámos para o pé dos meus avós e lá está, quando começa a escola, tipo, eu ia para a escola primária e já não dava para andar assim atrás das obras, não é? Mas é facto que o meu pai não era arquiteto, mas era desenhador técnico, portanto desenhava as casas e a par disso tinha a empresa de construção, portanto está um bocadinho no sangue, é verdade. Isso acaba por condicionar a escolha depois do curso de arquitetura. Eu acredito que tenha sido uma influência, se bem que eu sempre gostei até mais dos interiores do que propriamente da parte bruta da construção, porque eu sempre fui mais dos detalhes e mesmo na adolescência eu cheguei a fazer muito os meus acessórios, portanto eu já trabalhava com, sei lá, com massa fino, com as miçangas, com fazer essas coisas assim mais pequeninas, portanto sempre fui mais dos detalhes. E eu gostava muito de revirar as coisas lá em casa, lá está, portanto eu era mais dos interiores. Mas o facto é que, na altura em que eu me licenciei, a arquitetura de interiores não era considerado, não pertencia à ordem dos arquitetos, portanto, ou seja, na visão da família, era um curso inferior. E se a menina tem média para o curso que é reconhecido, porque é que há de ir para a arquitetura de interiores se não vai para a arquitetura? E eu, na altura, sei lá, eu sabia que era um bocadinho diferente, mas pensei, oh, se calhar é isso, se calhar dá para fazer arquitetura de interiores com a licenciatura de arquitetura. Mas o facto é que tem disciplinas bastante diferentes, não é? Na arquitetura de interiores estuda-se muito mais a luz, as texturas, os tecidos, chega-se a esse detalhe de desenhar o mobiliário. Na arquitetura não tanto, não é? Na arquitetura temos disciplinas das estruturas, da canalização, portanto é uma coisa um bocadinho mais técnica. Por isso é que eu depois, mais tarde, fui fazer um curso de decoração, porque sentia que me faltava esse conhecimento mais detalhado dos tecidos, dos vários tipos de cortinados e até um bocadinho de também saber a parte histórica da decoração, porque sentia que me faltava esse conhecimento.
Esse Sim. fascínio pela decoração realmente já vem desde muito atrás, até mesmo quando foi para o teatro, os próprios figurinos e cenários também a encantaram na altura. Sim, sim, sempre gostei muito da parte cénica das coisas, sim, verdade. Uhum. E então acabou por tirar a formação em decoração de interiores e depois agora trabalha 100% nessa área. Sim, com a pandemia, porque eu estive, houve uma fase que me desconectei um bocadinho da arquitetura, porque fiz um curso de joalharia e fiquei fascinada com tudo, desde os materiais, desde a execução das coisas e lá está, como eu também de antes fazia os meus acessórios, pensei, olha, isto é uma boa forma de continuar criativamente, mas na arquitetura em si, não me agradava muito a ideia de conceber uma casa e ter que esperar não sei quantos anos para conseguir ver o projeto materializado, não é? E na joalharia temos uma ideia para um acessório e rapidamente, em horas ou em dias, conseguimos ter o objeto para poder usar. E essa rapidez fascinou-me e testei o mercado e a aceitação foi ótima, o que me fez então, passado alguns meses, decidir, ok, vou abraçar a joalharia a 100% e deixar a arquitetura. Mas o que é facto é que há uns anos para cá, mais a parte da decoração tem ido chamar remodelações e decorações da família e projetos assim de pessoas mais próximas que me têm ido, então, mas vem cá ajudar-nos. Só que eu ia fazer os projetos de remodelação, decoração e voltava para a joalharia. Portanto, achava sempre, se calhar ainda não é a hora, se calhar ainda não é a hora. E continuava a insistir na joalharia. Mas quando veio a pandemia e ficámos todos fechados em casa e eu fiquei aqui um bocadinho em reflexão e a perceber os meus gostos, os meus, até mesmo as minhas capacidades em ajudar as pessoas, porque nessa fase então ficamos muito, como é que eu posso, o que é realmente importante, não é? Pomos tudo em causa, o que é realmente importante? E eu fiquei a achar que com a arquitetura de interiores ou com a decoração, conseguia ajudar a melhorar mais a vida das pessoas do que com a joalharia. Mas foi muito difícil, porque abraçar um projeto que eu sempre quis, a verdade é que eu sempre quis, mas nunca tive a coragem de dizer, ok, vou-me dedicar a isto a 100%, porque é aquela coisa que achamos sempre que ainda não sabemos tudo o que devemos saber para poder avançar com o projeto, mas o que é facto é que no movimento é que vamos afinando, afinal temos as ferramentas, mas também se não as usarmos elas enferrujam, não é? E era o que eu afinal tinha as ferramentas, só que elas estavam ali meio enferrujadas porque não dava tanto uso a 100% a elas e sem dúvida que este ano foi de um crescimento incrível e afinal tinha tudo o que era preciso para poder começar. No ano passado que também iniciou os consultórios de decoração, as Foi, lives. sim, sim, exatamente. Pois que é uma forma bastante fácil de poder responder a questões diretas, não é? De encontrar soluções acessíveis e que sejam fáceis de implementar, porque às vezes há um bocadinho o mito de que a decoração é cara e que é preciso um grande investimento e que às vezes vem-se com a ideia de que tudo o que eu tenho no meu espaço já não serve e é melhor quase começar do zero. E eu acredito muito em manter-se o que temos, podemos até transformar, às vezes basta reorganizar os objetos dentro da própria casa, às vezes um cadeirão não funciona bem na sala, mas pode funcionar no quarto e vice-versa, e candeeiros e sei lá, pequeno, e até móveis. Às vezes um aparador pode não funcionar naquela sala, mas funciona como armário no quarto ou num corredor. Enfim, às vezes dançar com os móveis, como eu às vezes costumo dizer, é o que basta para conseguirmos otimizar a nossa casa e isso não requer investimento financeiro, a não ser de tempo e de, de conseguirmos dançar com os móveis. E às vezes basta mudar um bocadinho isso, que foi o que eu senti desde cedo. Às vezes basta mudarmos um bocadinho as coisas em casa para sentirmos logo uma satisfação muito maior e gostarmos muito mais daquele espaço. Portanto, a decoração não tem que ser nenhum bicho de sete cabeças, nem um desfalque à carteira, pode ser bastante mais simples e divertido. E é isso que eu tento trazer um bocadinho aqui com a minha página de Instagram, é tentar descomplicar um bocadinho
essa dificuldade, esse bicho-papão que a decoração possa ser. E os projetos que têm surgido e que surgiram em termos de transformação de espaços, quais são assim os espaços que as pessoas mais pedem para remodelar? Quartos e salas. Quartos e salas, sim. Eu acho que os quartos às vezes ficam para o fim, não chegam a ser decorados porque pensamos, é só um espaço para dormir, e não chegam a ser decorados. Ou então às vezes é os quartos dos filhos por causa de questões funcionais, e os miúdos crescem muito rápido e é preciso estar constantemente a adaptar o quarto à sua fase, porque no início brincam no chão, depois já gostam de desenhar, depois já fazem construções, depois, entretanto, já são adolescentes e gostam de estar num cantinho para ouvir música ou estar a jogar no telemóvel, ou, sei lá, portanto, são de ano para ano quase que o quarto precisa ali de uma adaptaçõezinha, portanto, alguns quartos de criança também tenho feito. E depois, muita sala, porque acaba por ser o espaço onde mais se passa o tempo em família. E às vezes é difícil conseguir, pelo menos é a dificuldade que eu sinto quando me pedem ajuda, é em criar um espaço funcional, mas acolhedor ao mesmo tempo, e que sirva para os vários elementos da família. E também, claro, todos nós temos, porque a sala também é aquele espaço que quando recebemos alguém de fora, gostamos que seja assim um espaço mais bonito, às vezes é também o espaço em que gostam de arriscar um bocadinho mais, investir um bocadinho mais na decoração, é assim na sala. Sim, fazendo aqui um mini consultório de decoração, quais são assim os 3 elementos-chave de uma boa decoração? Eu acho que isso vai depender muito de pessoa para pessoa, e eu foco muito nisso, em percebermos exatamente o que é importante para cada um de nós. Eu posso dizer que para mim, porque é sempre mais fácil falar para mim, se bem que às vezes sinto mais facilidade em decorar a casa de família ou dos clientes do que a minha, mas às vezes porque há aquele lado emocional de ligação às coisas que não me deixa às vezes ser tão assertiva nas soluções. Mas para mim o que é importante é haver um espaço que seja funcional e que seja versátil. Por exemplo, para mim faz sentido, no caso de uma sala, ter uma mesa extensível em que eu tanto posso ter menos um grupo mais pequeno de pessoas e estamos todos confortáveis à mesa, como se quiser receber um grupo maior, poder estender a mesa, ou seja, essa versatilidade. Gosto de um espaço que me estimula a criatividade, portanto, sabe, que tenha objetos de autor, fotografias, quadros, coisas assim que estimulem a criatividade, tenha alguma cor também. E a luz, eu acho que a luz, tanto luz natural, não é? Ter um espaço iluminado é fundamental, mas também uma luz acolhedora quando o sol se põe. Pontos de luz indireta, uma luz mais quente, mais quente no caso de um espaço de lazer, mas se estiver na cozinha e precisar de tirar as espinhas a um peixe, preciso de uma luz funcional, uma luz com intensidade, portanto a luz para mim é dos elementos mais importantes para um espaço, uma luz eficiente para aquilo que fazemos naquele espaço. Os três elementos será então a funcionalidade, a estética e a luz. Sim, diria que é isso. E em contraponto, quais são os 3 principais erros que as pessoas fazem quando decoram uma casa? Eu acho que um dos principais é a falta de noção de dimensão do espaço. Acontece muito ter um sofá muito maior do que aquele espaço permitiria, ou um sofá muito pequeno, portanto essa questão é das que mais acontece, é a dimensão errada do espaço. Mas não quer dizer que, imaginem, tenho uma sala relativamente pequena, mas eu gosto muito de receber pessoas e até prefiro receber pessoas e não ter uma mesa de jantar muito grande e até fazer daquelas refeições volantes, não é? Que as pessoas vão se sentando, e investir num sofá realmente grande que pode à partida parecer muito grande para o espaço,
mas é conscientemente uma decisão minha, porque eu valorizo um espaço social sentado à volta de um sofá e afins. Ou seja, às vezes não quer dizer que tenha que ser tudo com as regras, tudo matemático, porque às vezes na decoração há muito, sei lá, por exemplo, na escolha das cores, o 60, 30, 10, que usas 60% de X cor, mas, às vezes há assim muitas regras que eu gosto de chocalhar um bocadinho, porque não tem que ser tudo tão certinho e direitinho, depende muito do que é realmente importante para aquela pessoa, para aquela família. Mas assim um erro maior será da dimensão, porque depois percebem que não está adaptado àquilo que elas queriam, portanto não são escolhas conscientes disso, sim. A decoração não é regra e esquadro, é adaptada às necessidades das pessoas, não é? Sem dúvida, mesmo, acredito mesmo nisso. E como é que é a casa de uma decoradora de interiores? Está sempre a mudar também? Eu acho que sim, eu acho que sim, pelo menos eu sinto essa necessidade de estar sempre a mudar o espaço onde eu estou, porque estimula-me, tenho essa necessidade de ir mudando, verdade. E vai partilhando também, na página. Sim, gosto de ir partilhando, verdade. Uhum. E o feedback das pessoas, essas partilhas, o que é que trazem as redes sociais neste sentido profissional? Dão-nos segurança, porque se eu faço na minha casa, sei lá, por exemplo, houve uma fase que eu partilhei muito a remodelação, porque esta casa onde estou agora fizemos mesmo obras e mudámos a cozinha, casas de banho, fiz aqui algumas alterações até ao nível de paredes e portas para tornar mais funcional de acordo com aquilo que é o nosso uso. Eu sinto que as pessoas sentem segurança quando eu partilho estas transformações na minha casa, perfeitamente justificadas de acordo com as nossas necessidades, e então eu acho que dá segurança, é isso, ok, há um propósito, há uma justificação, e depois vem o resultado final, e se gostam, se identificam, pensam, ok, então esta pessoa parece-me uma pessoa adequada para recorrer, e tem sido um bocadinho isso, e também sentem, entretanto, claro, vou partilhando também, entretanto, alguns antes e depois dos clientes, e à medida que eu vou partilhando, essa confiança ainda aumenta, porque percebem que os projetos não são todos iguais à minha casa, não é? Iguais àquilo que tem características específicas daquele cliente. Portanto, não faço projetos de catálogo que tem aqui 3 ou 4 modelos, não, eu foco muito nos desejos, nas necessidades e nos gostos das pessoas que chegam até mim. Sim, que eu gostava que o futuro profissional nesta área lhe reservasse? Um programa de decoração com um twist diferente? Isso era um mega desafio, isso era sair imenso da minha zona de conforto, mas eu confesso que há um ano para cá tenho saído constantemente da zona de conforto, portanto eu acho que estou numa fase disposta a novos desafios, mas eu acho que isso seria uma coisa assim para daqui ainda há algum tempo, acho que preciso de mais confiança e de mais experiência para um desafio desses. Mas o objetivo a curto prazo, então, é continuar a trabalhar na área da decoração, não é? Sim, se bem que eu tenho feito muito à base de serviços, de consultoria, de projetos de remodelação e decoração, mas eu estou agora a desenvolver um curso de decoração porque eu acho que pode ser uma ótima forma de chegar a mais pessoas, porque, e também de passar as ferramentas para quem queira, porque lá está, a decoração para mim não é uma coisa estanque, não é? Agora decorámos esta sala e esta sala fica assim durante 10 ou 20 ou 30 anos. Para mim não funciona assim. Para mim, quer dizer, aquela sala funciona naquela fase, mas a família vai mudando, vai crescendo, ora estamos a trabalhar no escritório fora de casa, ora se calhar tornamos-nos trabalhadores independentes e vimos trabalhar para casa e a sala precisa de se adaptar. Portanto, se as pessoas tiverem algumas ferramentas do seu lado para conseguirem fazer estes pequenos ajustes sem terem que estar sempre a recorrer a um profissional com pequenas coisas, se tiverem as ferramentas do seu lado,
será mais fácil de as poderem implementar e lá está. Porque o meu objetivo final é sempre que as pessoas transformem a sua casa no seu espaço favorito. Portanto, o meu objetivo é dar ao máximo essa ajuda, seja em termos de serviços, não é? Em que eu faço o projeto e a pessoa implementa, seja dar essas ferramentas através desse curso que eu quero lançar em janeiro, para as pessoas terem autonomia para poderem tomar algumas decisões. Agora, podem perguntar, então, mas quer dizer, vais fazer o curso, vais deixar de ter clientes. Eu acho que uma coisa não invalida a outra, porque imagina, num projeto de uma remodelação de uma cozinha, ou até um projeto de uma decoração de uma sala de raiz, há fases em que o conhecimento de um pequeno curso de decoração que faça ajuda em termos de autoconhecimento, mas às vezes, quer dizer, as pessoas não conseguem desenhar um móvel ou não conseguem coisas mais técnicas, que aí tem que ser mesmo o profissional a fazer. Portanto, uma coisa não invalida a outra, mas acho que para quem queira fazer assim um pequeno investimento e ficar com mais conhecimento, acho que é uma boa forma de se começar. Então, o curso vai ser lançado em janeiro, aberto a toda a gente online? Sim, exatamente, é isso mesmo. As inscrições depois vão ser através da página da CC? Sim, eu hei de ter a informação depois em janeiro, vou passar essa informação toda de como é que se faz a inscrição. A ideia é ser um curso, não é um curso gravado e que pode ser feito, quer dizer, quem se inscreve depois pode receber as aulas se não conseguir ver em direto, mas para mim nesta fase é muito importante que o grupo esteja em direto comigo para ter o feedback, para poder ir ajustando o curso também à medida que vá percebendo as necessidades que as pessoas têm, e depois vai ser um curso muito prático. A ideia é ser um curso de 4 semanas em que a cada aula leva um trabalho de casa, portanto que é para no fim do curso já terem um espaço da sua casa transformado, ou mesmo que não tenham conseguido ter tempo de o transformar durante esse período, têm todos os passinhos para depois o transformarem e saberem o porquê, porque a minha ideia é não só chegar e analisarem o espaço, dizer, vou mudar isto, isto e isto, é perceber exatamente quais é que são os seus gostos, conseguir analisar melhor, porque às vezes podemos passar horas no Pinterest e perdidas naquele mundo, mas sem conseguirmos analisar exatamente as imagens que se adequam ao nosso espaço, porque às vezes vemos ideias que são muito giras, mas sei lá, a escala do espaço não tem nada a ver com o nosso, enfim, há uma série de questões que é preciso analisar para podermos adaptar ao nosso espaço. E às vezes muita gente me diz, é que eu gosto de tanta coisa, e é difícil tomar decisões, não é? Portanto, com o meu curso também é um bocadinho esse o objetivo que eu tenho, é que as pessoas tenham a mais autoconsciência do que é que gostam, do que é importante para elas e para a sua família. E depois então passar para a prática, porque vai ser também um curso bastante prático. Eu estou a ficar entusiasmada. Sim, obrigada por esta partilha. Obrigada eu.